Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, um momento de fé, de introspecção, de meditação, que eu transmito sempre aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Diariamente você pode acompanhar. Tem também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Eu transmito antecipadamente para que as comunidades que se preparam tenham este material em mãos e assim transmitam a mensagem de Deus devidamente, de uma forma mais apropriada para os fiéis. Neste vídeo, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, referente ao dia 3 de fevereiro de 2023. 3 de fevereiro de 2023 é sexta-feira, quarta semana do tempo comum. Comemora-se os dias de São Brás de Sebaste, Oscar, Celerina, entre outros. Temos algumas informações. Além disso que eu falei, o ano é o ano A, quando prepondera o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. A cor é verde, se for a missa comum, e o ofício é o ofício do dia. Ou então a missa pode ser de São Brás, bispo e mártir, aí a cor é vermelha. Rito de memória. Tem também outra opção, Santo Oscar, bispo, a cor é branca. Rito de memória. Então há estas opções para este dia. Vamos às leituras agora? Essa memória facultativa de São Brás, que viveu no século IV. Daqui a pouquinho eu vou contar mais sobre a história deste exemplo para os católicos, deste santo que viveu na região da Armênia. Protetor das nossas gargantas, né? Inclusive, neste dia, a igreja dá aos fiéis a bênção de São Brás, pedindo de forma especial a cura dos males da garganta. E tem essa memória facultativa também de Santo Oscar, que pode ser celebrada. Ele foi bispo de Hamburgo, na Alemanha, depois de Bremen, tornando-se conhecido como o Apóstolo do Norte. Foi nomeado pelo Papa Gregório IV, legado pontifício para a região setentrional da Europa. Essas informações estão no site da revista Arautos, revista.arautos.org. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos do 1º ao 8º. Irmãos, perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros como se estivessem presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha. Porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia, o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me um homem? Lembrai-vos dos vossos dirigentes,
que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial. Salmo 26 ou 27 na Bíblia de Jerusalém, Bíblia hebraica. Versículos 1º, 3º, 5º, 8º B ao 9º ABC. Refrão, 1º A. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação, pois um abrigo me dará sob seu teto nos dias da desgraça. No interior de sua tenda há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. O Senhor é minha luz e salvação. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos! O Senhor é minha luz e salvação. Vamos agora ao Evangelho. Antes da proclamação, nós vamos exaltar, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29. Vamos lá aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados.
Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que história, né? A história da degola de João Batista. Aqui no livro escrito por Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Vejamos o que diz a Bíblia Pastoral, edição pastoral da Paulus. 14 a 24. Vamos lá. A narração da morte de João Batista apresenta o destino de Jesus e dos que o seguem. A morte de João acontece dentro de um banquete de poderosos. Assim, o profeta que pregava o início da transformação radical é morto por aqueles que se sentem incomodados com essa transformação. É o comentário sucinto que nós encontramos na Bíblia. Então, é importante que a gente passe as reflexões para vocês, porque muita gente não consegue entender a Bíblia quando se passa a leitura. Por isso mesmo, né, nós fazemos essa reflexão, esse esclarecimento, né? Deixa eu ver se temos mais alguma informação. Acho que não temos mais nada aqui. Às vezes nós temos mais informações, às vezes menos. Então, nem sempre eu tenho muita reflexão aqui para passar para vocês. Tem uma pequena aqui, do livro Palavra e Vida 2013, que diz o seguinte: duas coisas nos chamam a atenção nesse evangelho. A maneira como Herodes recebe a mensagem de Jesus e o exemplo doloroso de uma pessoa que se deixou levar pela emoção, anulando sua inteligência. Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Sua reação, porém, não é de conversão, mas de medo pelo assassinato que cometera. De outro lado, ficamos horrorizados com a narração da morte de João Batista. Será pela meditação da palavra de Deus que nos converteremos a cada dia, pois se nos deixarmos levar pela emoção, poderemos até cometer crimes piores. É uma reflexão também pequena, mas importante para, né, acrescentar a nós estas informações preciosas. Agora vamos aos santos do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano e também revista.arautos.org. Santo do dia 3 de fevereiro. Santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho.
São Brás, bispo de Sebaste e mártir. É comemorado no dia 3 de fevereiro. São Brás, bispo nascido em Sebaste, na Armênia, foi decapitado, assim como João Batista, foi decapitado pelo ano 316 d.C. por não renunciar à sua fé em Jesus. É venerado em toda a Itália e no mundo pelo milagre da garganta. São Brás, intercedei por minha garganta junto a Deus. Enquanto se dirigia ao patíbulo do martírio, salvou uma criança que estava sufocada. Ele é protetor da garganta e dos otorrinolaringologistas, dos pecuaristas e das atividades agrícolas. A sua fé em Cristo manteve até a morte por decapitação. Após cruéis torturas indescritíveis, ele foi bispo e médico. Brás era natural de Sebaste, na Armênia, onde passou a sua juventude, dedicando-se sobretudo aos estudos de medicina. Ao tornar-se bispo, entregou-se aos cuidados físicos e espirituais do povo, realizando até curas milagrosas. Naqueles anos, as condições de vida dos fiéis da fé cristã pioraram por causa do contraste entre o imperador do Oriente, Licínio, e do Ocidente, Constantino, que causaram novas perseguições. Então havia um contraste entre o imperador do Oriente, Licínio, e do Ocidente, Constantino. Brás, para fugir das violências, refugiou-se numa caverna no Monte Argeu, onde viveu na solidão e também na oração, logicamente. Foi guiando a sua igreja, apesar da distância, com mensagens secretas. O milagre da garganta. Brás foi encontrado mesmo se refugiando nessa caverna. Foi encontrado e preso pelos guardas do governador Agrícola e levado ao julgamento. Ao longo do caminho encontrou uma mãe desesperada com seu filhinho nos braços, que estava sendo sufocado por um espinho ou isca de peixe cravado em sua garganta. O bispo abençoou e a criança recobrou imediatamente a saúde. Este fato, porém, não foi suficiente para poupá-lo do martírio após torturas atrozes. O naufrágio das relíquias. Com a sua morte, ele foi enterrado na Catedral de Sebaste, mas em 723, parte dos seus restos mortais foi transferida para Roma. No entanto, durante a viagem, uma tempestade repentina fez com que as relíquias permanecessem em Maraté, na costa da atual região italiana de Basilicata. Esta terra, na verdade, ainda hoje mantém uma grande devoção a São Brás, cuja fama de santidade chegou a muitos lugares. E por isso é venerado em quase todas as partes do mundo. O milagre da garganta que realizou numa criança é recordado no dia 3 de fevereiro com um rito litúrgico particular, durante o qual o sacerdote abençoa a garganta dos fiéis com 2 velas cruzadas diante desta parte do corpo. Outro santo do dia, Santo Anscário, ou Oscar, bispo de Hamburgo e Bremen, apóstolo da Escandinávia. Natural de Corbier, na França, Anscário, ou Oscar, sempre alimentou o sonho de evangelizar as terras do norte europeu. Por isso, ainda hoje é venerado como apóstolo da Escandinávia. Ele era um pregador incansável, foi bispo de Hamburgo e Bremen. Santo Oscar faleceu em 865. Ele era um grande estudioso. Desde pequeno foi aluno dos beneditinos na abadia de Corbier, perto de Amiens, no norte da França. Para ali voltou mais tarde como monge e depois como magister interior, um cargo que desempenhou na Nova Corbier, comunidade nascida na Saxônia. Sua missão no Grande Norte. Em 826, Oscar partiu para a Dinamarca com o novo rei Harald, que acabava de ser batizado por ele, mas depois de apenas um ano, o soberano foi obrigado a renunciar ao trono. Então Oscar seguiu o monge Vitmaro em sua missão na Suécia,
onde o rei local era tolerante com a pregação do cristianismo, considerando a religião como dos estrangeiros, seguida pelos prisioneiros de guerra. Bem, os resultados foram tão bons que o novo imperador Ludovico o Piedoso encorajou o nascimento naquelas terras de uma nova estrutura eclesiástica que, porém, teve como sede Hamburgo, além-mar. Ali, Oscar se tornou bispo, a semente da evangelização. Quando Oscar morreu, o império começou a desagregar-se por causa também das incursões de pessoas como os normandos, que naqueles anos devastavam os territórios do norte da Europa. A invasão dos vikings chega a Hamburgo. Assim, Oscar foi obrigado a refugiar-se em Bremen, onde, como bispo, passou os últimos anos de sua vida. Ali, segundo algumas fontes, trabalhou na elaboração de uma Bíblia Pauperum, da qual alguns fragmentos ainda são conservados na catedral da cidade. Santo Oscar faleceu em 865 sem ver a realização do seu sonho de uma profunda evangelização do norte da Europa, mas satisfeito por ter lançado a primeira pequena semente do anúncio cristão naquelas terras. Outros santos, Santa Vereburga, abadesa, ingressou no mosteiro de Ely, ou Ely, eu não sei a pronúncia, na Inglaterra, do qual foi abadesa. Ela morreu por volta do ano 700. Antes disso, fundou vários outros mosteiros. Santa Maria de Santo Inácio Trevenet, virgem, morreu em 1837. Fundou em Lyon, na França, a Congregação das Irmãs de Jesus e Maria. Beata Maria Ana River, virgem, morreu em 1838. Fundou, durante a Revolução Francesa, a Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria. Beata Maria Helena Stollenwerk, virgem, morreu em 1900. Junto com Santo Arnaldo Jansen, fundou a Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo, em Steyr, na Holanda. Após deixar a função de superiora, se entregou à adoração perpétua. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Peça, e se for para o seu bem, Deus atenderá. No tempo dele, não no nosso Cronos, mas no Kairos. E agora eu clamo do aramaico para o português, o aramaico dialeto de Jesus. Maranatá! Vinde, Senhor Jesus. Ou, como dizem nossos irmãos, os irmãos dos católicos, os irmãos separados, evangélicos ou protestantes, nossos irmãos dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, e nós colocamos a tônica na última sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará. E será o juízo final. Nossa chance é, nessa passagem em que somos vermes aqui na terra, somos pó, então a nossa chance é tomar posse da graça que Deus nos deu com a morte e ressurreição de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.